Boa noite, meus irmãos. Que a graça de Cristo seja com todos, amém? Que bom podermos mais uma vez estar na casa de Deus, né, gente? É um privilégio muito bom para nós, graças a Deus. Deus é bom, né, irmão Edvaldo? Louvado seja o nome do Senhor. Que honra para nós podermos estar aqui. Eu queria convidá-los para que nós pudéssemos fazer oração, pedindo a Deus que continue nos abençoando, dando sabedoria, e também pedindo a Ele que direcione esse culto aqui, que tudo seja somente para a honra e para a glória dEle. Então vamos falar com Deus nesse momento, fechar os nossos olhos, abaixar nossa cabeça e falar: Senhor, nós precisamos de Ti. Vamos falar com o Pai nesse momento. Deus, nós Te louvamos, Pai. Nós bendizemos ao Senhor, porque a Tua graça tem sido tão tremenda em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Deus amado, porque o Senhor nos escolheu nesse dia para que nós pudéssemos adorar o Teu nome, Deus. Muito obrigado, Deus, por Te servir. Muito obrigado por adorar o Teu santo nome, Deus. Muito obrigado, Deus amado, por ter nos conduzido até a Sua casa, até esse templo, nesta noite. Aqueles amados irmãos que estão em casa, estão no trabalho, que também estão acompanhando o culto, Deus amado, nesta noite, Pai. Nós estamos aqui para declarar que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração é somente ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Pai amado. Deus conduza, Deus amado, esse culto para a honra e para a glória do Teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus que nós te oramos. Amém. Irmãos, eu queria convidá-los para que pudesse abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 3, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, e eu quero ler com vocês os versículos 23, do versículo 23 ao versículo 26. Carta do apóstolo Paulo, capítulo 3, aos Romanos, capítulo 3, versículos de 23 a 21, a 26. Sabemos que essa é uma carta extremamente teológica do apóstolo Paulo, que aponta para a salvação, para esse projeto maravilhoso, que é o projeto da salvação. Romanos 3, 21 em diante diz: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecadores anteriormente cometidos, os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós viemos aqui adorar esse Deus que é justo e é o nosso justificador, aquele que nos declara justo, aquele que nos comprou, aquele que nos salvou, aquele que transforma totalmente as nossas vidas. E nós viemos adorar esse Deus nesta noite. E eu te convido para que você possa se colocar na presença desse Deus, ser grato a Ele. Meu irmão, lembre-se, todos nós
estávamos caminhando a passos largos para o inferno, mas Jesus Cristo, através do teu amor, através da sua graça, ele se ofereceu, ele veio ao mundo, ele viveu neste mundo como eu e você, claro, de forma perfeita, porque ele jamais pecou, mas ele sofreu as minhas dores, as suas dores, as minhas angústias, as suas angústias, e por amor, ele morreu uma morte de cruz, mas ressuscitou e está diante do Deus Pai Todo-Poderoso, a qual intercede por nós 24 horas por dia. Aleluia. Então vamos adorar esse Deus nesse momento. O Ministério do Louvor irá nos conduzir em cânticos espirituais. Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar de pé para que nós possamos adorar o nome do nosso Senhor. Alegria
de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Obrigada, Senhor, por mais oportunidade de ter vindo à Tua casa e exaltar Seu santo nome. Te agradeço por cada pessoa que se faz aqui presente, ó Pai. Te peço, Senhor, que o Senhor possa estar nos abençoando, falando conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Estamos com dificuldades com relação à internet aqui, então está travando um pouquinho, mas pelo menos o áudio vocês vão conseguir ouvir sem travar aí, para a glória de Cristo. Então, os irmãos tenham um pouco de paciência conosco, mas nós vamos conseguir solucionar tudo isso no tempo, né? Certo. Mas que Deus abençoe a todos, e agora nós vamos estar ouvindo aquilo que Deus tem para nós, através da sua maravilhosa palavra. Como bons reformados, pessoas que amam a Bíblia, nós sabemos que esse é o momento central do culto, o momento da palavra de Deus. Queria convidar vocês para abrir as suas Bíblias, aí no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, o livro do início. Gênesis significa início. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, e eu quero ler com vocês do versículo 1 ao versículo 6. Gênesis capítulo 3, versículo do versículo 1 ao versículo 6. A palavra de Deus diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim?
Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejada para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Vamos falar mais uma vez com Deus? Pai, nós queremos continuar sendo edificados pelo Senhor nesta noite. O Senhor já falou conosco através dos louvores, e nós queremos agora ouvir a Tua voz através da Tua palavra, Deus. Por isso, Deus, em Teu nome, fala conosco, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, olhando para esse texto, eu queria refletir com vocês nesta noite sobre o tema: a independência ou dependência. A independência ou dependência. E quando nós pensamos nesse tema, que ele aponta para direções totalmente diferentes, nós percebemos que estamos vivendo num tempo onde muitas pessoas querem, a todo custo, serem independentes. Este é o cenário que nós estamos vivendo. E por que as pessoas buscam serem independentes? Porque na visão da grande maioria das pessoas, quando uma pessoa é independente, ela é uma pessoa livre. Ela é uma pessoa que tem direito, que tem liberdade para decidir o seu próprio destino. Porém, eu quero lhes afirmar que ser independente não torna ninguém livre para decidir o seu próprio destino. Mesmo que a pessoa acredita, não, eu sou uma pessoa independente, eu tenho condição de decidir o meu próprio destino. Ninguém tem condição de fazer isso. E nós temos um exemplo muito claro disso, que aconteceu no nosso próprio país. E esse exemplo, ele se refere a algo que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822. Um dia aonde se tornou famoso pelo seu grande grito. O dia aonde Dom Pedro I, às margens do riacho do Ipiranga, ele deu o famoso grito que ecoa por toda a história: independência ou morte. E a partir daquele momento, dava-se prosseguimento a algo que já vinha sendo planejado bem antes pelo imperador Dom Pedro I. Ou seja, a conquista da autonomia política da então colônia, que agora seria já um país, uma nação independente, que vai acontecer algum período logo em seguida. Só que nós que somos brasileiros, que somos dessa nação tão amada, nós sabemos que não existe nenhum tipo de independência. Nós sabemos que, infelizmente, nós não temos como decidir
como nação, o nosso destino. Por isso, a independência não existe. Contudo, com este exemplo, eu não tenho interesse em explicar as questões históricas, políticas e econômicas do nosso país. Este não é o meu interesse aqui nesta noite. Mas o meu interesse é levar todos vocês a compreenderem que nem mesmo uma nação é totalmente independente. Apesar disso, apesar dessa situação de sabermos às vezes que nem mesmo uma nação é totalmente independente, a realidade dos nossos dias mostram que as pessoas vivem em uma busca incansável por independência. Pois vejamos, uma criança, logo quando ela começa a engatear, o que ela quer é se afastar do colo dos pais, para que ela pudesse ali dar os seus primeiros passos. Um adolescente, o sonho dele, da grande maioria dos adolescentes dos nossos dias, é acharem, não, eu tenho que completar logo 18 anos, porque o dia que eu completar 18 anos, eu serei independente. Aí alguns dizem, e aí eu vou poder sair de casa, vou poder morar sozinho, vou poder tirar a minha carteira de habilitação. Os jovens, eles querem ser independentes no que tange aos seus estudos e às suas escolhas. Não, agora eu posso escolher o que eu vou fazer da minha vida. Eu sou jovem. Os adultos querem ser independentes para alcançar uma independência financeira. Poder comprar aquilo que o seu coração deseja. E até mesmo os casados querem ser independentes das obrigações matrimoniais. Este é o contexto que a nossa sociedade, que as pessoas dos nossos dias e que as pessoas da história em geral vivem. Um desejo incansável da busca pela independência. Mas o texto bíblico que nós lemos, ele vai mostrar para nós também um casal que buscou independência. Ele está relatando a história de Adão e Eva, o primeiro casal a ser criado por Deus. E vai mostrar que Adão e Eva preferiram a independência do que serem dependentes de Deus. Eles desejaram serem dependentes do seu Criador quando comeram do fruto proibido, seduzidos pela proposta da serpente. Eles queriam ser iguais a Deus, queriam conhecer o bem e o mal, queriam ser autônomos de suas próprias leis e regras. Porém, por causa desta busca incontrolável, por causa desse grito de independência, eles pecaram. E eles pecaram e foram expulsos do paraíso e passaram a viver conforme a lei, não as suas, aqueles queriam ter autonomia para estabelecer, mas as que vieram em decorrência do pecado. E por causa do pecado de Adão, a terra foi amaldiçoada. E com fadigas, agora Adão obtera desta terra o sustento suficiente para ele e para a sua família durante todos os dias da sua vida. E por causa do pecado de Eva,
lhe foi multiplicado grandemente o seu sofrimento na gravidez. E com sofrimento deu à luz a filhos. Então, a busca de independência deles, a busca de ser autônomos com relação à lei e às práticas, só trouxeram para esse primeiro casal tristeza, angústia e dor. Essa dor, esta angústia, que nasceu naquele primeiro casal, mas até hoje, até o dia que Cristo vier, todas as criaturas, todos os habitantes terão que padecer. Meus irmãos, por isso que quando eu olho para essa busca de independência, eu vejo que essa busca, infelizmente, ela não apenas ficou ou parou no primeiro casal, mas essa busca de independência, ela continuou através desse casal. E quando eles tiveram os seus descendentes, os primeiros descendentes, Caim e Abel, nós vamos ver de forma muito clara que o mais velho, Caim, esse queria também a independência. Porque um dia eles foram ofertar ao Senhor. Abel pegou da primícia. Preste atenção. Não foi porque Abel deu uma ovelha. Não foi isso. Mas Abel pegou da primícia, do seu melhor, e ofereceu para Deus. A primícia, primeiro. Caim pegou vários legumes bons, só que ele não pegou da primícia. E Deus estabeleceu que tinha que ser da primícia. Só que esse mesmo Caim, ele se revolta contra o seu irmão, porque seu irmão foi dependente. E ele queria ser independente, agir de acordo com as suas vontades. E por causa dessa revolta, ele vai matar o seu irmão. E essa independência de Caim é resultado do exemplo de independência dos seus pais. Pois Caim aqui, ele havia seguido o exemplo dos seus pais. Os versículos 2 e 3 desse texto que nós lemos, vai apontar esse exemplo negativo aqui de Eva, a mãe de Caim. Olha o que diz os versículos 2 e 3. A própria Eva respondendo à serpente, ela diz: podemos comer os frutos de qualquer árvore, mas o fruto da árvore que fica no meio do jardim, esse não podemos comer. Porque Deus diz que podemos comer de tudo, mas não desse fruto, nem tocar nele. Porque Deus diz que se nós comermos desse fruto, nós morreremos. Ela sabia da regra, só que ela buscou ser independente. Aí o seu filho Caim, seguindo esse péssimo exemplo, no versículo 7, lá do capítulo 4, após ele ter feito, após ele estar com seu coração angustiado, após ele estar com seu coração revoltado, inquieto, o próprio Deus vai a ele. E Deus diz para Caim: se procederes bem, se agires da forma correta, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes maus, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus dá um conselho a Caim, diz: olha Caim, proceda bem, só
meus irmãos, que mesmo Caim, alertado por Deus, Caim tinha um desejo de ser independente, inclusive de Deus. E Caim, com esse desejo de fazer a sua própria vontade, agora ele vai, convida o seu irmão para um passeio, apenas com um único desejo de matar o seu irmão Abel. E em seguida, após matar o seu irmão, Deus o encontra, Deus o repreende, e Deus diz para ele: vou lhe colocar uma marca, que quando as pessoas olharem para esta marca, elas não vão te matar. Elas não vão te matar. E aí Caim segue a sua vida. A Bíblia vai dizer que Caim constitui família, que Caim edificou cidades, e Caim teve filhos. E a Bíblia diz que os seus descendentes, os descendentes de Caim, ficaram conhecidos como a geração independente. Geração independente. E esta geração de Caim tem como seu grande representante um dos seus descendentes, chamado Lameque. Lameque, que com sua visão de ser um homem independente, um homem que não queria se submeter à vontade de Deus, é descrito na Bíblia como o primeiro homem polígamo. O primeiro homem que se relaciona com duas mulheres ao mesmo tempo. Um homem que não respeitava o que o próprio Deus diz em Gênesis capítulo 2, versículo 24, onde o próprio Deus afirma: deixa o homem, o pai e mãe, e se une a uma, não é duas, a uma só mulher, tornando os dois uma só carne. Lameque não respeita. Sabe por quê? Porque Lameque faz parte da geração independente, da geração que olhava para eles e dizia: eu vou viver de acordo com as minhas regras, não as regras que Deus estabeleceu. E aqui eu fico pensando que talvez Lameque, sendo um homem polígamo, ele olhava para aquela situação, olhava para o seu povo e pensava: eu sou um homem independente, portanto eu vou ter quantas mulheres eu achar por bem. Esse Lameque, descendente de Caim, ele vivia de uma forma tão independente do grande Deus, que ele vai zombar de Deus. Lameque vai falar bem assim, que Caim ainda dependia da proteção de Deus, porque Deus colocou uma marca em Caim. Só que ele não dependia de nada, ele mesmo podia se autoproteger. Lameque era uma pessoa que achava que ele podia resolver todos os seus problemas sozinho, porque ele era um homem independente. Meus irmãos, agora por que Lameque tinha esse sentimento tão forte de independência? Vinha da geração independente, Caim, Lameque. Mas também Lameque tinha três coisas que o fazia uma pessoa extremamente arrogante e que se sentia uma pessoa totalmente independente. Lameque tinha um filho chamado Jabal. Jabal, ele é conhecido na Bíblia como o criador de rebanhos de gado. Ele é, na verdade, ele é o primeiro criador de rebanho de gados.
e ele foi o pai dos que habitam em tendas. Então, Lameque pensava: no meu povo, na minha família, comida não vai faltar, gado tem à vontade, casa não vai faltar. Meu filho é um grande criador, é um grande fazedor de tendas. Só que Lameque também tinha um segundo filho, chamado Jubal. Jubal é conhecido na Bíblia como o pai de todos os tocadores de harpas e flautas. Então Lameque também pensava: a diversão está garantida, nada vai faltar, está tudo perfeito, vai ter pessoas tocando harpas e flautas. Lameque tinha um terceiro filho, chamado Tubal-Caim, e esse Tubal-Caim, ele é conhecido na palavra de Deus como ferreiro. Ele é aquele que fazia objetos de bronzes e de ferro. Ele era especialista nesta arte. Então, Lameque pensava: na minha casa, no meio do meu povo, jamais faltará espadas para me proteger. Eu terei segurança, nada lhe faltará. É isso que ele pensava: nada vai me faltar. Aí Lameque pensava: para que eu preciso de Deus? Nós somos independentes, temos alimentos à vontade, gado, temos lá, meu filho faz várias barracas, temos entretenimento, músicas para nos alegrar, temos segurança para todo o meu povo, as melhores espadas. Edificamos cidade, somos pessoas evoluídas, intelectualmente e culturalmente falando. Por que precisamos de Deus? Nós somos independentes. Esta é a geração independente. Adão e Eva quiseram ser independentes. O seu filho, Caim, seguiu o seu exemplo, o exemplo desses pais, se tornou alguém independente. O seu descendente, Lameque, se tornou independente. E toda a sua família viveu de forma independente. Eles não precisavam de Deus. Para quê? Precisamos de Deus. Nós somos independentes. Agora, do outro lado, existiu uma geração dependente. A geração dependente é apontada aí no capítulo 4, versículo 25 de Gênesis. O texto vai dizer para nós que Eva deu à luz a um outro filho. E o texto vai dizer: a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. E através da vida desse filho de Adão e Eva, que se chama Sete, surge a geração dependente. Surge a geração que vai dizer assim: nós precisamos de Deus. Geração independente, nós não precisamos de Deus. Geração dependente, eu preciso de Deus. E meus irmãos, se a geração independente de Caim tinha um grande representante, que era Lameque, a geração dependente tem o seu representante. E o representante é o filho de Sete, chamado Enos. A palavra de Deus vai dizer para nós, no versículo 26 do capítulo 4, que após Enos nascer, vai dizer o seguinte: em Enos
se começou a invocar o nome do Senhor. Em Enos se começou a invocar o nome do Senhor. Se com a geração anterior, nós vemos que o termo de depender do Senhor havia sido jogado de lado, havia sido esquecido, havia sido perdido. Agora, a dependência volta a ter toda a sua força, porque em Enos se começou a invocar o nome do Senhor. E esses descendentes que são dependentes do Senhor são totalmente diferentes da linhagem de Caim. Porque enquanto a linhagem de Caim, aquelas pessoas que faziam parte da geração independente, linhagem de Caim, eram caçadores, habilidosos em tudo o que faziam, se achavam pessoas melhores do que todos, do que os outros. Esta linhagem de Enos, ela é composta de pastores de ovelhas, homens do campo, pessoas simples, que reconheciam que dependem totalmente de Deus. Se do lado de lá nós temos Lameque proclamando a independência de Deus, a sua independência, do lado de cá nós temos Enoque, que andou com Deus. O capítulo 5, versículo 25 vai dizer para nós: andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. A geração independente, Lameque, dizendo que não precisa de Deus. A geração dependente, Enoque, aquele que andou com Deus, e aquele que não passou pela morte, mas foi levado diretamente aos céus. Esta é a geração dependente. Uma geração que invocaram o nome do Senhor. Uma geração de dependência. Uma geração que reconhece que tudo que tenho, que tudo que terei, que terá lá no início, no final, tudo que tem, tudo que terá, tudo isso provém exclusivamente do Senhor Deus. As bênçãos deles vêm totalmente do Senhor. Para concluir, quero lhes afirmar que o mundo de hoje ainda clama por independência. As pessoas dos nossos dias estão gritando: por que precisamos de alguém nos dizendo o que fazer? Temos tudo, não precisamos de Deus. Somos desenvolvidos intelectualmente, somos desenvolvidos socialmente, trabalhamos para suprir as nossas necessidades. Por quê? Para quê precisamos de Deus? Este é o contexto nosso, meus irmãos. É o contexto da independência de Deus. As pessoas querem se vestir não de acordo com o que o Deus diz na sua palavra, mas de acordo com o pensamento delas. As pessoas querem agir não de acordo com o que Deus estabeleceu na sua palavra,
mas de acordo com a sua maneira de pensar. Poligamia. Hoje nós temos muito mais do que isso. Homens que têm 3, 4, 5, 7. Mulheres que têm 5, 6 e por aí vai. Homens. O casamento virou uma tristeza. Está sendo jogado no lixo. Divórcio virou moda, inclusive dentro da igreja. Pior, inclusive no meio de homens que são responsáveis por transmitir a palavra. Meus irmãos, as pessoas estão gritando independência. Elas estão fazendo da mesma forma que D. Pedro I fez no dia 7 de setembro. Independência ou morte. E de fato elas têm morrido. Porque o pecado mata. O pecado acaba. O pecado deprime. O pecado envelhece. O pecado causa tristeza. O pecado causa dor. É assim que as pessoas têm dito. Para quê? Por quê? Precisamos de Deus. Eu respondo a essas pessoas que têm dito isso. Não de acordo com os meus pensamentos, mas de acordo com a palavra de Deus, olhando para as Escrituras Sagradas. Essas pessoas, elas precisam entender que nós precisamos de Deus, porque as nossas vidas não estão limitadas somente a essa vida. A nossa vida não está limitada a apenas esses poucos dias de vida que nós temos aqui na terra. Não. A Bíblia diz que quando o homem pecou e os laços da comunhão foram quebrados, Deus, na sua maravilhosa graça, estabeleceu o plano da salvação. E nesse plano é uma ação poderosa e maravilhosa e perfeita. E nessa ação, o Filho de Deus se prontificou a cumprir o papel de vir a esse mundo e sofrer por mim e por você. O Filho de Deus, o nosso Salvador, Jesus Cristo, Ele se fez carne, Ele viveu entre nós, Ele habitou em nosso meio. Ele foi um homem perfeito, sem jamais ter pecado. Mas embora fosse um homem perfeito em todas as coisas, um homem que nunca errou, um homem que jamais merecia qualquer tipo de castigo, ele se entregou para sofrer o pior de todos os castigos. E ele fez isso para pagar o preço da restauração, para pagar o preço da rebeldia, da minha rebeldia, da sua rebeldia, da nossa rebeldia. Pessoas que querem ser independentes, mas na verdade não somos.
Porque todas as vezes que queremos ser independentes, vamos de mal a pior. Jesus olhou e decidiu vir, sofrer, pagar o preço da salvação. Jesus agonizou em uma cruz. Agora ele não morreu por todos. Preste atenção nisso. Jesus não morreu por todos. Jesus agonizou numa cruz, sim. Mas ele fez isso por amor daqueles que durante toda a história demonstraram-se dependentes dele. Jesus não morreu para os independentes. Jesus morreu para aqueles que foram independentes, mas reconhece que agora são dependentes dele. Aqueles que continuam com seu coração voltado para serem pessoas independentes. Jesus não morreu para eles. Eles não precisam de Deus. Mas se eu e você somos dependentes, Jesus morreu por nós. Jesus, meus irmãos, de forma maravilhosa, ele veio e cumpriu de forma cabal, de forma final, todo o processo. Não precisa acontecer mais nada para que eu e você sejamos salvos. Nada. Nós só precisamos crer que ele é o nosso todo suficiente. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, meus irmãos, essa promessa que nós temos nesse Jesus, esse Jesus que veio, que morreu, esse Jesus que pagou um preço por nós, esse Jesus que nós, aqueles que são dependentes, tenham a plena certeza que ele voltará para nos levar, que ele virá para nos buscar, para vivermos com ele, não apenas alguns dias, apenas alguns anos, mas por toda a eternidade. Essa promessa de Jesus não é para todos. Essa promessa não é para os independentes, mas somente para aqueles que reconhecem que Deus é tudo para eles e fazem de tudo para viver em conformidade com a palavra de Deus. Pastor, eu serei santo aqui na terra? Não. Mas você pode buscar a santidade todos os dias, todos os momentos. Mas para você buscar a santidade, você tem que reconhecer que você depende totalmente do Deus Todo-Poderoso. Você precisa buscar glorificar esse Deus. Você precisa alegrar esse Deus com a sua vida. Pois são somente os que se consideram, os que entendem a necessidade de serem totalmente dependentes dele. É para esses que Jesus morreu, que Jesus quer salvar, que Jesus transforma a vida. Agora eu quero lhes perguntar: e você? É independente ou dependente? E você é independente ou dependente? Qual é a geração que você faz parte? Geração de Caim, Lameque, sua descendência? Ou de Sete, Enos, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés,
Davi, Isaías, Malaquias, João Batista, Mateus, Marcos, Lucas, João, apóstolo Paulo, Jesus Cristo. A linha, o fio da promessa. Ele corta todas as escrituras. Ele aponta para Jesus, aquele que ama os que são dependentes dele. Qual geração que você faz parte? Essa é uma pergunta para mim e para você. E para vocês que estão nos assistindo. Em meio a essa pandemia, quem que você está ouvindo? É Deus? Ou você tem dito, para quê eu vou ouvir Deus? Para quê eu trabalho? Eu que me sustento? Eu sou uma pessoa que tem um conhecimento intelectual altíssimo? Eu não preciso de Deus. Pois eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que eu dependo totalmente de Deus. Hoje pela manhã, eu acordei por volta de 4h40 da madrugada. E quando eu coloquei o meu pé, tirei o pé da cama e coloquei no chão, Deus me falou algo que aquilo marcou e marcou muito meu dia. Até compartilhei com minha esposa. Eu disse para ela assim, eu vi hoje um grande milagre na minha vida. Na verdade, eu vi um milagre maravilhoso, extremo na minha vida. Ela disse, como? Eu disse para ela, hoje eu tive o privilégio de colocar o pé no chão e levantar da cama. Esse é um milagre maravilhoso. Nós temos pessoas que estão internadas. Temos pessoas queridas dessa comunidade, que mora aqui nesse bairro. Um taxista, que é muito meu amigo também. E está internado. E eu fui pensar nele. Certamente ele gostaria de ter colocado o pé no chão nesse dia. Certamente muitas e muitas pessoas gostaria de ter colocado o pé no chão. Muitos, porque não amanheceram vivos. E muitos, porque a doença não os deixou levantar. Os independentes vai dizer que isso é bobeira. Mas os dependentes vai reconhecer isso como graça de Deus. Que geração você faz parte? Os independentes ou dependentes? Quero orar por vocês. Deus, eu quero agradecer ao Senhor. Eu sou muito grato ao Senhor, Pai. Porque o Senhor está me dando uma honra muito grande de poder nesta noite transmitir a sua palavra. Eu sou muito grato de poder ouvir a tua palavra. Eu sou muito grato, Deus amado, porque eu sei que o pouco que eu só sou por causa do Senhor. Se o Senhor tirar as tuas mãos, 1/1000 de segundo da minha vida, eu estarei arruinado. Deus, por isso eu te agradeço, meu Pai, muito obrigado por ter aberto meus olhos para entender a necessidade de me tornar uma pessoa sempre dependente do Senhor, Pai.
Muito obrigado porque os teus servos que aqui estão presentes também entendem isso, por isso eles vieram na tua casa. Eles vieram aqui participar desse culto, porque eles entendem que são dependentes do Senhor. Os teus servos que estão acompanhando esse culto através da live, eles só estão acompanhando esse culto porque eles entendem que eles precisam todos os dias reconhecer que são dependentes do Senhor. Deus nos faça, Deus, não apenas reconhecer isso, mas viver isso, Pai. Nos faça, Senhor, não apenas dizer da boca para fora, eu dependo do Senhor, mas viver de acordo com a tua vontade. Viver de acordo com a sua palavra, Deus. Oh, Pai, transforma as nossas vidas, papai. Nós não queremos fazer parte da geração de Caim, da geração de Lameque, mas nós queremos fazer parte da geração de Sete, de Enos, de Enoque, a geração, Deus, dos homens que o Senhor levantou para fazer a tua vontade, mesmo que eram homens pecadores e falhos, assim como nós somos, mas pessoas que reconheciam que eram extremamente dependentes do Senhor, Pai. E só tinham o conhecimento que possuíam, que só tinha os recursos financeiros à disposição deles, que só podiam levantar pela manhã, porque o Senhor os abençoava, Deus. Abençoe tua igreja, abençoe cada um de nós, e nos faça dia após dia crentes mais dependentes do Senhor. Que possamos ser sim a geração dependentes, não a geração de pessoas independentes. Muito obrigado por esse culto, muito obrigado pela tua palavra. Pedimos ao Senhor que ela possa nos fortalecer todos os dias, em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, que Deus abençoe todos vocês, e eu gostaria que vocês pensassem nisso.